2015, o SPED fiscal vira obrigatório no Brasil. E entre 2015 e 2026, mais de 26 mil lojas de supermercado fecharam as suas portas. E não foi o SPED que acabou quebrando esses supermercados. Foi a falta de capacidade de adaptação a um novo modelo. Foi a incapacidade de compreender as mudanças que ocorreram no ecossistema econômico naqueles anos. E muito mais veio a sofrer depois de alguns anos, agora com a multa retroativa de 3, 4 anos, que veio depois porque quando a Receita Federal começou a cruzar os dados, descobriu cadastro errado, crédito indevido, classificação fiscal inventada. Isso lá em 2015 com o SPED. E agora? Reforma tributária, obrigações 5 vezes mais complexas que o SPED, split payment, apuração assistida pela Receita, uma transição que vai até 2033. Se a dificuldade de implementar o SPED ajudou a quebrar tantas lojas lá em 2015 para frente, a reforma tributária pode quebrar quantas vezes mais? Eu vou te mostrar os 7 erros fatais que vão definir quem sobrevive e quem vira estatística. E você vai descobrir se está cometendo alguns desses erros agora. Eu sou o Fabrício Tonegutti, sou advogado tributarista e diretor da Mix Fiscal. E nos últimos 20 anos, a gente parametrizou a tributação de mais de 10 mil lojas de supermercado no Brasil inteiro. E nos últimos 18 meses eu tenho estudado a reforma tributária e todo o seu impacto no varejo. Seja muito bem-vindo ao episódio 11 da série da reforma tributária, a série que todo supermercadista precisa ver. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa aqui o sininho, porque nos próximos 10 minutos você vai descobrir se você realmente está preparado para essa reforma tributária ou se você está caminhando para virar uma estatística. Olha, eu poderia ter feito esse episódio como uma lista, por exemplo, das 7 coisas que você precisa fazer para se preparar. Mas sabe por que eu escolhi falar dos erros? Porque desde que essa série começou, eu analisei centenas de supermercados. E eu percebi um padrão. Não é falta de informação que está atrasando a preparação, é a sensação falsa de que está tudo sob controle, sabe? Isso que vai acabando fervendo o sapo na panela. 83% dos supermercados brasileiros ainda não começaram nenhuma preparação para a reforma. 90% não simularam impacto no seu fluxo de caixa. 73% dos empresários nem sabem o que é o split payment. E olha, eu não estou julgando nada aqui não. Eu sei que você está tocando um negócio que é super complexo, tem 1000 urgências todo dia, é complicado, mas a questão é simples. Olha, toda grande crise separa 2 grupos, os que se prepararam e os que viraram case de insucesso. Então, vamos aos 7 erros, e enquanto eu falo, eu quero que você vá fazendo uma autoavaliação mental. No final, eu vou te dar um material que você pode aí marcar quantos desses erros você está cometendo. Erro número 1, cadastro morto. Você sabe o que é um cadastro morto? É aquele cadastro de produto que funciona até para você ir emitindo lá o cupom fiscal, mas ele não funciona para nada mais além disso. Um exemplo clássico que a gente dá, né? O sonho de valsa. No seu sistema está cadastrado como o quê? Como chocolate, bombom, confeito? Porque dependendo da classificação, a tributação muda. E quando tiver o IVA dual, IBS, CBS, o crédito que você vai recuperar também pode ser que vá mudar. Claro, tudo está vinculado à classificação do produto. Outro exemplo, os produtos que de repente não têm um CEST. O CEST é o código especificador da substituição tributária. Produtos que têm substituição tributária precisam de CEST, simples assim. Mas a gente já analisou 147 supermercados só nos últimos 4 meses. 87% desses supermercados tinham mais de 200 erros críticos no cadastro. Produtos que estavam sem NCM completo, produtos sem CEST, produto com classificação fiscal errada, produto com CFOP que não existe mais. Mas isso nunca deu problema, Fabrício. Nunca deu problema porque a Receita nunca cruzou 100% dos dados em tempo real. Mas com a apuração assistida desse IVA dual, IBS, CBS, ela vai cruzar. E sabe o que acontece quando você perde crédito por erro do seu cadastro? Prejuízo direto e imediato. O erro número 2 é você ainda ter um RP do século passado.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você atualizou o seu sistema de gestão aí do seu supermercado, da sua loja? 2022, 2020, 2018? Enquanto isso, o Pão de Açúcar ele investiu 35 milhões de reais em tecnologia da informação só no último ano. 35 milhões. Sistema de gestão, inteligência artificial, integração fiscal, rastreabilidade de produtos. Eu sei que você não tem 35 milhões para investir em TI. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre o seguinte: o seu ERP atual, ele está pronto para a reforma tributária? Ele já preparou as bases para o split payment? Ele consegue fazer uma apuração de IBS e CBS separadamente? Ele já se preparou com a fundação no seu banco de dados para gerar o arquivo para o SPED do IVA, que ainda nem existe? Mas pelo menos a fundação tem que estar lá. Se a resposta é eu não sei, ou eu acho que não, você pode ter um problema nas mãos. Porque em janeiro de 2026, quando começar a fase de teste, você vai descobrir que o seu sistema não conversa com o sistema da Receita. E aí você tem duas opções, né? Você vai corrigir às pressas, com um custo 3 vezes maior e um risco muito mais alto, ou simplesmente você vai travar e não vai conseguir operar. A reforma não vai esperar o seu RP ficar pronto. Fica claro isso? O terceiro erro é ignorar 2026. Ah, Fabrício, mas 2026 é só a fase de teste. É só 1% de alíquota, não precisa se preocupar ainda, eu vou deixar para 2027. Bom, esse pensamento é super perigoso. Ele é muito perigoso, sabe por quê? Porque em 2026 não é só teste. 2026 é o ano de você descobrir que o sistema não funciona, que o cadastro está errado, que a equipe não sabe o que fazer, que o fluxo de caixa vai dar problema. A diferença é simples. Percebe? Pega essa visão. Se você se preparar agora em 25 e entrar em 26 com tudo certinho, você vai ter um ano de 2026 dedicado a fazer ajustes operacionais, ano de preparar o seu caixa para aguentar 2027. Mas se você descobrir que ainda não está pronto, quando chegar 2026, pode até ser que você tenha o ano inteiro para consertar isso, mas você vai acabar pagando IBS e CBS sem necessidade, se não cumprir todas as formalidades exigidas. Você vai ter que concentrar os seus esforços em sistema, quando deveria estar se concentrando em juntar caixa. E se você descobrir isso, então, só lá em 2027, quando as alíquotas cheias já começarem lá para a CBS, aí esquece, você vai entrar em crise com toda certeza. Pensa comigo, em 2027, mesmo com a alíquota teste de 0,10 para o IBS, a gente já vai ter o CBS com a alíquota cheia e o split payment já vai começar a funcionar. A mecânica completa já vai estar rodando. Você recolhe na venda, vai ter o split, o direito ao crédito vai ser reconhecido só no pagamento, e o ressarcimento pode levar até 60 dias. Essa data nem está certa ainda, mas o regulamento vai definir um prazo para o seu ressarcimento. E se você descobrir em 2027 que o seu sistema não está calculando crédito corretamente, que não está preparado para o split payment, você já está no buraco. A operação já começou, o jogo já começou. E mesmo sendo a alíquota de teste para o IBS, o impacto no seu fluxo de caixa é real, porque a CBS já vai estar a pleno vapor. Quando as alíquotas cheias entrarem em vigor lá em 2033, se o seu sistema não estiver rodando, você imagina, né, exponencialmente o tamanho desse problema. 2026 não é só teste, 2026 é o ano de você salvar 2027. O quarto erro é ter uma equipe despreparada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A reforma tributária afeta só o departamento fiscal do seu supermercado? Você acha isso? A resposta é claro que não. Ela afeta a recepção de mercadorias, porque quem recebe precisa conferir se os tributos foram calculados do jeito certo. Afeta o fiscal, óbvio, afeta o caixa, porque agora vai ter o split payment da venda. Afeta o financeiro, porque o fluxo de caixa vai mudar. Afeta até as compras, porque você precisa negociar com o fornecedor já considerando essa nova tributação. Olha só, o Carrefour, uma rede com 500 lojas, com um departamento fiscal gigante, com equipe de TI própria. Você sabe o que eles fizeram? Eles treinaram 8.500 funcionários em 6 meses. 8.500! Eles fizeram um programa de capacitação de 5 módulos: tributação básica, split payment, gestão de crédito, sistemas, apuração. Agora,
Deixa eu te perguntar, você aí tem uma, duas, três lojas com, sei lá, 80 funcionários, um fiscal que está acumulando 3 funções. Você treinou quantos dos seus colaboradores? Ó, eu não estou aqui cobrando que você treine 8.500 pessoas, mas a pergunta é, a sua equipe sabe o que é IBS? Sabe o que é CBS? Sabe o que é Split Payment? Porque se não sabe, quem é que vai operar isso quando a reforma chegar? Você precisa treinar o seu time. Quem é que vai operar a reforma tributária quando ela chegar? A corrente, ela quebra sempre no elo mais fraco. E se o elo mais fraco é a sua equipe despreparada, é aí que você vai ter um problema. O quinto erro, esse aqui me assusta demais, ó. O erro número 5 é você não simular o impacto que a reforma vai ter no seu fluxo de caixa. No episódio anterior dessa série, eu contei a história de um supermercado médio com 3 lojas, faturamento de 4 milhões por mês, empresa lucrativa, bem gerida, e a forma como eles simularam o split payment, descobriram que lá em 2027 eles iam ter um buraco de 180 mil reais no fluxo de caixa. 180 mil reais. E por que isso? Ah, porque março é um mês fraco no varejo, normalmente tem vendas 30% menores que o de dezembro, mas o crédito de IBS e CBS que eles recebem vai ser referente às compras que eles fizeram antes e que vai estar pagando agora, porque ele só tem crédito depois que paga. Enfim, ele vai ter menos dinheiro entrando, mas o mesmo dinheiro saindo, e o crédito só vai vir depois do pagamento das compras. Resultado: buraco no fluxo de caixa. E você sabe qual que é a grande sacada aqui? É que eles conseguiram descobrir isso agora, em novembro de 2025, 1 ano e 2 meses antes do problema acontecer. Deu tempo de reorganizar financiamento, renegociar prazo, de criar reserva. Ele vai se preparar ao longo desse tempo. Agora imagina se eles tivessem descoberto isso quando chegasse lá em março de 27. Não ia dar tempo de fazer nada. Ia dar calote, ia virar cheque especial, ia virar desespero, correria e confusão. 90% dos supermercados do Brasil ainda não simularam isso. 90%. Você está nos 10% ou nos 90%? Você já simulou impacto no seu fluxo de caixa? O erro número 6 são os créditos que ficaram para trás, os créditos esquecidos. A Receita Federal lançou um piloto do IVA em 2025 através da portaria 549. Isso, ela pegou 50 empresas de vários setores, incluindo o varejo, e começou a simular a apuração de IBS-CBS. Sabe qual é a descoberta mais preocupante que a gente tem visto nas nossas análises dos clientes? É que a maioria dos supermercados perde créditos tributários todos os meses. Créditos que existem, que são legítimos, que estão lá, mas que ninguém aproveita. Isso acontece com PIS e COFINS, com ICMS, é que vai acontecer com IBS e CBS também. Porque no IVA dual você tem direito a crédito de tudo que é insumo da sua operação. Energia elétrica da câmara fria, manutenção do ar-condicionado, sacola plástica, serviço de limpeza, até material de escritório, pelo menos até agora. Só que para aproveitar esses créditos, você vai precisar de 3 coisas. Vai precisar que o fornecedor emita a nota fiscal do jeito certo, vai precisar que o seu sistema reconheça o crédito do jeito certo, vai precisar de uma equipe que saiba lançar essas notas do jeito certo. Se você não tem essas 3 coisas, você vai deixar dinheiro na mesa. E nesse IVA dual, com as alíquotas que vão ir aumentando até 2033, cada crédito não aproveitado representa um prejuízo direto na sua margem. A diferença entre lucro e prejuízo, muitas vezes, está aí. Num crédito que existe, você deixa passar, você não aproveita. A gente está chegando ao último erro. O erro número 7 é a síndrome do super-homem. Eu conheço você, sério. Eu conheço o perfil de quem toca supermercado no Brasil, acredite em mim. Você é daqueles que acorda de madrugada para ir no Ceasa, que conhece o nome de todos os funcionários, que já cobriu falta no caixa, que ajudou a descarregar caminhão, que ficou até meia-noite fazendo fechamento de mês, pensando na promoção do dia seguinte. Você construiu o seu negócio na raça, sobreviveu à crise de 2008, sobreviveu 2015, sobreviveu à pandemia, e talvez por isso mesmo você ache que pode dar conta da reforma tributária sozinho também. Ah, Fabrício,
Eu dou conta, eu sempre dei, eu não preciso de consultoria não preciso de ajuda externa. Eu, meu fiscal, meu time aqui, a gente resolve. Eu respeito muito isso, eu respeito essa garra, essa resiliência. Mas deixa eu te contar uma coisa. O Carrefour, com 500 lojas, faturamento de bilhões, departamento fiscal com 200 pessoas, equipe de TI própria, advogados tributaristas lá no jurídico, todo mundo especializado. E sabe o que eles fizeram para a reforma tributária? Eles contrataram consultoria externa. É isso mesmo, com todo esse time gigante que eles têm, com todos esses recursos, eles ainda contrataram uma consultoria especializada. Agora me explica uma coisa, se o Carrefour, com 500 lojas, 200 pessoas no fiscal, precisou de ajuda externa, por que você, com 3 lojas e um fiscal acumulando 3 funções diferentes, acha que você vai dar conta sozinho? Não é aqui sobre capacidade, eu sei que você é extremamente capaz. Não é sobre inteligência, eu sei que você é super inteligente. É sobre tempo, sobre especialização e risco. Você não precisa ser super-homem, você precisa ser inteligente e agir. E a inteligência é saber quando pedir ajuda. Olha, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais gente. E eu quero te pedir uma coisa, enquanto eu estava falando aqui desses 7 erros, algum nome veio na sua cabeça? Algum amigo, dono de supermercado, algum primo que toca uma mercearia, um açougue, algum conhecido do setor? Se você lembrou de alguém, então compartilhe esse vídeo com ele. Sério, manda mesmo. Manda no WhatsApp, marca ele nos comentários, porque esse vídeo pode salvar o negócio de alguém. A reforma tributária, ela não é mais teoria. São 2 meses para o Go Live. A diferença entre quem vai prosperar e quem vai quebrar está sendo definida agora, nos próximos 60 dias. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo episódio. Sabe qual que é a grande lição desses 7 erros que eu falei aqui? É que a reforma tributária não vai quebrar os supermercados. É a falta de preparação que vai quebrar. O Pão de Açúcar existe desde 1948, 77 anos, e sobreviveu ao Plano Collor, sobreviveu à hiperinflação, sobreviveu a 6 recessões, sobreviveu à pandemia. Sabe como? Ele sempre está um passo à frente, ele nunca espera a crise chegar, ele sempre se prepara. A reforma tributária é só mais um capítulo na história do varejo brasileiro, mas é um capítulo que vai separar, de novo, 2 grupos. De um lado, as empresas que prosperaram porque entenderam esse novo jogo, que viram a reforma tributária como uma oportunidade, que se prepararam com antecedência, que corrigiram os erros antes de que eles virassem uma crise. Do outro lado, as empresas que fecharam, que ignoraram os sinais, que deixaram para a última hora, que acharam que iam dar conta sozinhas. Ambos os capítulos vão existir ao mesmo tempo. Isso é inevitável. A questão é em qual capítulo você quer estar. A boa notícia é que você ainda tem como escolher. Você ainda tem tempo. Não tem muito, mas tem tempo ainda. E é por isso que o próximo episódio vai ser o último dessa série. E eu quero te dar um roteiro completo de 60 dias, do diagnóstico ao Go Live, um checklist executivo. Cada semana, cada ação, cada entregado. Mas esse roteiro só vai funcionar se você parar de cometer os 7 erros que nós falamos aqui nesse vídeo. Não adianta implementar tecnologia se o cadastro está morto. Não adianta treinar a equipe se o ERP não funciona. Não adianta simular o fluxo de caixa se você ignora os resultados. Então, antes do episódio 12, antes desse roteiro de implementação, você tem essa lição de casa. Pare de cometer estes 7 erros. E se você não sabe por onde começar, então no próximo episódio, que vai ser esse último da série, eu quero te mostrar exatamente como você vai se preparar em 60 dias. Semana 1, diagnóstico completo. Semana 2, auditoria de cadastro. Semana 3, avaliação do ERP. Semana 4, o resto você vai descobrir lá no episódio 12. Ah, e tem 2 coisas importantes aqui. A primeira é o seguinte, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o checklist dos 7 erros. É um PDF que eu quero que você pegue ele e marque quantos desses erros você está cometendo. Se você marcou 0 ou 1, você está preparado, parabéns.
Se você marcou 2 ou 3, você vai precisar de atenção. Se marcou 4 ou mais, teu caso é urgente. A segunda coisa, se você marcou 4 ou mais erros, ou se você simplesmente quer ter certeza de que está no caminho certo, o fiscal oferece um diagnóstico gratuito de 40 minutos. A gente vai analisar o seu cadastro, vai analisar o seu sistema e vai te mostrar onde é que estão os seus maiores riscos. O link também está lá na descrição desse vídeo, é só você ir lá e acessar. A reforma tributária ela não espera, o tempo não volta e a diferença entre prosperar e quebrar está sendo definida agora. Compartilhe esse vídeo e salva um supermercadista. E nós nos vemos no próximo episódio, o último, o definitivo. Valeu, te espero lá.